Pessoal, pessoal, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer vocês por terem se inscrito no curso, tá? A ideia principal, né, de quando eu concebi de fazer esse curso foi pensar em alguma forma de ajudar os professores, tá? E também, não que eu saiba, né, como resolver todo esse problema, mas de pelo menos começar a plantar ou dar um pontapé inicial para que as discussões sobre a educação física nesse formato, né, começassem a crescer. Porque acho que um dos legados que nós vamos ter pós-pandemia, especialmente, isso já está sendo sinalizado na sociedade de uma forma geral, é exatamente o uso desses recursos tecnológicos para as aulas na escola. E aí, independente de serem aulas de educação física ou de qualquer outra disciplina, e em qualquer nível de ensino, esses recursos tecnológicos vão se fazer cada vez mais presentes no nosso meio profissional, tá? No nosso trabalho, tá joia? É, para que vocês saibam, eu tô gravando essa reunião, tá? Essa gravação, eu não sei, o Cisco Webex, né? Eu não sei, às vezes a conexão dá uma oscilada, então a gravação pode não sair tão boa no final, tá? Mas de qualquer forma eu vou gravar, vou colocar no YouTube depois, no modo privado, né? E vou disponibilizar o link só para vocês que decidiram, né, usar esse tempo da sexta-feira à noite para participar conosco aqui desse momento, tá? Então vocês vão poder ter acesso a isso tudo depois também. Além disso, todo o material que eu vou usar aqui, vou enviar para vocês, tá? Para que vocês tenham material, enfim. É o que eu tenho hoje aqui, eu estou tentando, né? Tentando entregar para vocês de alguma forma, né? Não quero segurar nada para mim e foi por isso que eu resolvi fazer isso, tá? Bom, então vamos lá. Eu dei uma olhada, né, no questionário, vocês responderam um formulário, e lá tinha uma questão chave, que para mim é chave, né, que era qual é a maior dificuldade sua como professor de educação física nesse momento, né? E alguns professores responderam que têm dificuldade de acessar os alunos, né, de conseguirem encontrar os alunos para avisá-los, né, de como fazer para ter acesso aos materiais, às tarefas, tá? A professora Bia já está chegando. A outra coisa era o problema da inclusão, tá? Vários professores citaram a prática como um problema nesse momento, né? Não sabem como desenvolver a prática, tá? Alguns professores têm também dificuldade em usar a tecnologia, não conhecem recursos ou então não conseguem utilizar recursos tecnológicos para o ensino à distância. E outros professores também responderam que têm dificuldades em adaptar o conteúdo da educação física que nós ministrávamos presencialmente na escola para um conteúdo, né, que vai ser ministrado aí nesse formato à distância, tá? Então é importante é, esse momento que nós estamos vivendo aqui, que é para tentar de alguma forma passar por todos essas situações. Eu vou tentar de alguma forma ajudar, né, responder essas questões que vocês colocaram dentro da planilha lá, tá? Vou tentar atender vocês, tá bom? Cláudia, ó, pessoal, pode haver oscilação da internet. Eu pode oscilar, né, a conexão minha aqui. A minha conexão aqui geralmente funciona bem. A Cláudia diz que tá tendo, né, uns cortes na minha fala, né? E isso pode ser a conexão dela. Se todos estão me ouvindo bem e só a Cláudia não está me ouvindo muito bem, então provavelmente é a conexão dela, tá? Vai restabelecer já e aí as coisas podem ajudar, podem ficar mais fáceis aí. O Beto tá dando uma dica aqui, olha lá. Ó. Desliguei o meu vídeo para ter mais banda, né? E para poder me ver e ouvir, tá? Então é uma dica também. Se vocês desligarem o microfone e o vídeo, aí vocês têm
são menos informações, né, correndo aí dentro da sua rede de internet, tá? Mas isso é normal, por isso eu estou gravando a aula, para depois, de alguma forma, tentar oferecer, se alguém perder algum pedaço, alguma parte, tá bom? E vamos lá. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Vocês vão ver a minha tela a partir de agora. Muito bem. E nós vamos começar a nossa aula, o nosso desenvolvimento do nosso tema, tá? Eu gosto de desafios, tá? Para que vocês saibam, eu sou um incansável, uma pessoa incansável, né? De buscar e tentar superar desafios. Por isso, esse tema de repente me atraiu e me fez pensar um pouquinho em organizar algum material que desse para os professores de educação física também utilizar. Só para vocês terem uma ideia, eu estou começando um pós-doutorado que é para desenvolver um trabalho que era para ser inclusive a minha pesquisa de doutorado, né? Mas o professor foi fazer um pós-doc em Florianópolis, enfim, e aí acabou demorando, eu fiz o doutorado e agora retomei o projeto antigo. E o projeto é levar, né, transformar a biomecânica, que depois da separação de bacharelado e licenciatura, a biomecânica é muito mais, né, atrelada à área de bacharelado, pela análise de movimento. E aí ficou essa pergunta no ar: puxa, então para que ensinar biomecânica nos cursos de licenciatura? Será que biomecânica serve para alguma coisa no âmbito escolar? E a minha missão é essa: fazer o casamento da escola, da educação física escolar, com a questão da biomecânica. Isso também acontece com fisiologia do exercício, com anatomia, com essas áreas mais específicas do movimento, né, biológicas, né? Nós temos grandes dificuldades, às vezes, em transferi-las para um contexto educacional escolar. Bom, vamos ao que interessa de fato. Nós vamos passar por 4 momentos, né? Esse é o percurso que nós vamos correr, pensando nas questões que vocês levantaram lá no formulário. Então, eu vou começar falando sobre o que ensinar, tá? Depois eu vou passar pela, né, educação física teórica, será que vale a pena, né? Eu vou mostrar alguns dados para vocês do meu trabalho de doutorado, tá? Que acho que vale a pena a gente olhar e não tomar como verdade, mas de repente considerar na nossa prática pedagógica na escola. Nós vamos falar sobre a prática, né? Como fica a prática no ambiente escolar. E depois eu vou mostrar no final as ferramentas. Vou mostrar o que eu estou utilizando. Vou disponibilizar para vocês um site cheio né, de materiais, vídeos, roteiros de estudo, enfim, todo o meu material que eu tenho eu coloco nesse site, onde os alunos também têm acesso. E os alunos pegam lá todo o material que eles querem nesse site. Vou disponibilizar para vocês, vocês vão poder acompanhar o meu trabalho por ali também. De repente aproveitar algum material, aí vocês ficam à vontade, podem fazer o que quiser com o material, sem problema nenhum, tá? Pessoal, para começo de conversa, né? Vou falar um pouquinho dos aspectos teóricos e nós vamos caindo dentro da prática, tá? Independente das aulas serem, né, à distância ou presenciais, nós temos que entender que o nosso trabalho ainda tem que ser intencional, né? A intencionalidade não pode deixar de existir, né? No sentido de que a intencionalidade é prerrogativa de qualquer profissional, né? O sujeito, quando a gente fala profissional, é um sujeito que atua intencionalmente dentro de uma situação ou dentro de um contexto. Então, ainda que o ensino seja à distância, nós precisamos ser intencionais nas nossas práticas. E essa intencionalidade, ela passa por uma série de tomadas de decisões. E eu sempre gosto de dizer que decidir é ao mesmo tempo excluir, porque quando eu opto por trabalhar com esporte na escola, por exemplo, eu naturalmente excluo todos os outros temas que eu poderia desenvolver naquela turma, com aquela turma, naquele momento, naquele tempo, dentro da escola, dentro das aulas de educação física. Então, nós tomamos decisões, então nós optamos, nós tomamos partido por uma ou outra situação, tá? E essa tomada de decisão, ela passa por conteúdos, por métodos, por sistemas avaliativos,
que dependem diretamente daquilo que nós acreditamos que seja uma sociedade ideal, que seja, né, o papel da educação na nossa sociedade, a função da escola e especialmente para que serve a educação física nesse meio todo aí educacional. Dependendo do que nós entendemos como o ideal de sociedade e a função da educação, escola e educação física, nós faremos escolhas, nós tomaremos decisões específicas sobre esses conteúdos, sobre os métodos e sobre os sistemas avaliativos, tá? E tudo isso agora de maneira online. As nossas decisões elas estão organizadas nesse modelo, tá? E aí, fazer isso, né? Ser intencional online, né? Essa é a primeira questão que eu levanto para vocês. Olha lá, sempre nós, acho que todos nós aqui sabemos, né? Que ao desenvolver um estudo sobre algum tema nas aulas de educação física, nós buscamos o desenvolvimento de 3 dimensões do conhecimento. Uma delas nós chamamos de conceitual, outra de procedimental e outra de atitudinal. A dimensão conceitual me parece fácil online, né? Ninguém disse aqui para mim no questionário assim, eu tenho dificuldade em transmitir informações, ideias, conceitos para os alunos através das minhas tarefas online. Então, me parece fácil, me parece tranquilo no modelo online. Procedimental é um desafio, né? Procedimental, a prática, né? A vivência é um desafio para nós ainda, mas eu vou dar algumas ideias para vocês que eu tenho feito por aqui. E o atitudinal, né? Como é que nós desenvolvemos a relação do sujeito com os conteúdos da educação física e especialmente aqueles valores que estão implícitos, né? Que fazem parte do mundo do movimento humano, né? Como por exemplo nos esportes, e que de repente precisa, para que seja desenvolvido, a necessidade de que se tenha outras pessoas, que a necessidade de que nós tenhamos uma vivência de competição, que eu tenha contato com outras pessoas, que eu jogue, que eu sinta, que eu perca e que eu ganhe, enfim, que eu tenha todas essas experiências do mundo do se movimentar. Então me parece, será que é impossível, né? Será que em algum momento nós conseguimos transferir esses saberes, né? Essas 3 dimensões dos saberes através de uma tela, através de um computador, através de uma rede de internet, né? Isso que a gente tem que pensar. Então, o primeiro item é, a partir dessa introdução que eu acabei de fazer com vocês, o que ensinar. Então, o que e como ensinar, desculpa, né? O que e como ensinar nesse modelo online. Primeiro que, a partir desse ano, nós estamos sob, né, sob a encomenda, vamos chamar assim, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos que começar a pensar, e esse é o primeiro ponto, em como desenvolver essas competências, né, como ampliar os conhecimentos dos alunos, o pensamento científico, crítico e criativo, o seu repertório cultural, a sua capacidade de comunicação, a cultura digital, que agora, né, tá a todo vapor, o trabalho, né, e o projeto de vida, né, a capacidade de argumentar, o autoconhecimento e o autocuidado, como estimular os alunos a cuidarem da saúde, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Tudo isso sem sair de casa. Essa é o peso aí, né, que acho que nós vamos carregar, tá? Como nós temos professores de todos os níveis de ensino aqui, tá? Desde a educação infantil, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, e até professores de ensino superior também, participando conosco dessa reunião. Então eu preciso falar um pouquinho de cada área, tá? Até porque eu passei bastante por todos esses níveis de ensino, né? Eu hoje não trabalho mais na educação infantil, mas porque eu exonerei o cargo municipal aqui, né? Eu tava dando tríplice acúmulo de cargo e não podia, enfim. O Tribunal de Contas, né, me mandou exonerar algum, né? Com razão também
enfim, e eu era recente no cargo da prefeitura, exonerei. Então, não trabalho mais com educação infantil, mas fundamental, ensino médio e ensino superior, tá? Eu ainda atuo nesses ramos. E a BNCC para a educação infantil, ela vai dizer que nós precisamos promover ações, atividades, né, como componente da área de linguagens, né, que é a educação física. A BNCC fala para nós desenvolvermos experiências, tá, em 5 campos diferentes com as crianças, né? Eu não sei como se chama aí na cidade de vocês. Aqui nós chamamos de maternal, jardim 1 e jardim 2, né? São crianças de 3 a 6 anos de idade. E aí então, né? Nesse modelo à distância, o eu, o outro e o nós. Como fazer a criançada perceber isso se ela não pode ter tantas interações, a não ser aquelas que costumeiramente, né, já ocorrem dentro de casa? Corpo, gestos e movimentos é a tal da prática, né, que nós estamos falando. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e imagens, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A educação física ela pode passear pelos 5 campos de experiência, tá? E especialmente nós trabalhamos, tá? Basicamente com esses dois em maior ênfase e esse terceiro aqui vamos lá, em segundo plano, tá? E às vezes nós temos dificuldades também em desenvolver ações nas aulas de educação física, mesmo que sejam presenciais, dentro dessas outras duas, espaços, tempos, quantidades, traços, sons, cores e imagens, tá? Mas é isso que nós vamos tentar fazer. Inclusive, né, ainda carregando a BNCC, as unidades temáticas que vão aparecer lá no ensino fundamental 1, por exemplo, né, jogos, brincadeiras, esportes, ginásticas, danças, lutas, que vai aparecer só na segunda metade aí né, lutas vai aparecer só na segunda metade do ensino fundamental 1. E no ensino fundamental 2, né, vai aparecer todos aqueles que tinha no 1, mais as práticas corporais de aventura, né, que envolvem atividades urbanas, atividades na natureza, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Quando eu falo da intencionalidade, nós conseguimos ver dentro de um currículo, né, dentro de um documento referencial nacional, uma expressão muito forte de grupos, né, por exemplo. Né? Você já pararam para pensar por que práticas corporais de aventura entraram aqui? Será que a gente tem isso em todo lugar? Né? Será que isso é peculiar de todas, ou de pelo menos a maioria, né, dos contextos, né, sociais que as crianças vivem no Brasil inteiro? Porque isso é um documento nacional. Enfim, né, por que isso está aí? Né? Isso tem uma justificativa, tem um fundamento. Né? Há pessoas, há grupos de pessoas, especialmente aqueles que defendem, por exemplo, essas práticas, ou aqueles que defendem as lutas, ou aqueles que defendem as danças, que batalharam, que construíram aí um acervo de conhecimento e também um esforço político para que isso fosse incluído dentro da BNCC. Eu não sei se vocês sabem, mas dança é um conteúdo específico de arte, não de educação física. Isso tá determinado e está escrito, inclusive, olha, dança é um conteúdo específico de arte, no entanto, pode ser utilizado nas aulas de educação física. E trabalha com movimento, mas é uma manifestação artística a dança. Está aqui como conteúdo específico da educação física. E no ensino médio? No ensino médio as coisas mudam, né? Nós temos lá uma parte, né, que é comum, né? E assim, no nosso grupo aqui nós só temos o Hugo e esqueci o nome dela. Pode falar por gentileza, que são do Tocantins, lá da Araguaína. Todos os outros são do estado de São Paulo, né? Depois eu vou ver o nome dela na lista lá, que eu esqueci. E é interessante vocês todos saberem, né, a partir dessa ideia, que
no estado de São Paulo hoje, nós estamos vivendo uma mudança, né, a partir desse ano, uma mudança curricular mesmo, tá? Dentro das escolas hoje, né, das escolas regulares. As escolas regulares têm aulas de projeto de vida, aulas de disciplinas eletivas, que são projetos ou disciplinas novas que os professores podem criar ao longo do ano, né? E é uma disciplina por semestre. E nós temos também disciplina de tecnologia, tá? Então, não só o ensino médio, mas até o ensino fundamental carrega essas disciplinas novas. Inclusive, o governo reduziu o tempo de aula de 50 minutos para 45 minutos para poder caber essas três disciplinas novas dentro da grade horária. Na escola de tempo integral, aqui em São Paulo, nós chamamos de Programa de Ensino Integral, são as PEIs. Eu, esse ano, pessoal, trabalho numa PEI, tá? Eu trabalho na escola e eu trabalho numa PEI. Sempre foi uma vontade enorme minha de trabalhar numa PEI e nunca tinha dado certo. Esse ano, no começo do ano, eu desencanado me inscrevi no processo seletivo lá e não tinha outro professor para pegar aquelas aulas e foram minhas. E a PEI é o projeto do governo quando se começou a testar essas disciplinas novas na escola, né? Só que a PEI é integral, os alunos saem só às 4 da tarde de lá, né? Das 7 da manhã às 16. Então, eles têm um tempo normal de aula e tem todos esses recursos e todas essas disciplinas que foram implantadas de forma apertada e enxugada nas escolas regulares, tá? E o ensino médio, então, ele fica assim, né? Ele vai ter, né, na BNCC vai ser definido assim, aí cada governo vai ter autonomia para construir os seus currículos, as suas propostas, tá? Eu, inclusive, esperava, né? Quando surgiu a BNCC, eu falei, opa, né? Nós vamos voltar a fazer plano de ensino, né? Planejamento anual de ensino. Eu vou escolher os conteúdos que eu acho que são importantes na educação física para os alunos aprenderem. Pois bem, no estado de São Paulo, o governo fechou um currículo e nós temos que andar dentro desse currículo aí, que é o que eu estou comentando com vocês. Mas na BNCC está escrito que os 2 primeiros anos do ensino médio são as disciplinas comuns, normais, que nós já temos hoje, e o terceiro ano ele tem que ser dividido por área, inclusive os alunos vão escolher entre essas áreas, e uma dessas áreas, chama a atenção de vocês, é formação técnica profissional, tá? E isso, inclusive, é uma crítica muito forte em relação ao ensino público, porque você forma no ensino particular pessoas para fazerem uma coisa e no ensino público pessoas para serem formadas tecnicamente, mão de obra barata, qualificada para atuar no mercado e na sociedade. Então, é uma dicotomia escolar, nós chamamos isso. A educação vive isso desde 1900 e bolinha e não se consegue, ou não há o desejo mesmo, né? Não há o desejo de equilibrar aí essa educação. E isso, inclusive, é uma discussão que cabe aqui na nossa aula, porque nesse processo de ensino à distância, quem está levando vantagem, né? Bom, quem é que vai levar vantagem, por exemplo, para a realização do Enem, para passar nos vestibulares e ter acesso aos cursos superiores gratuitos, públicos, né, das universidades públicas? Será que os alunos da escola particular vão ter um acesso melhor, um recurso melhor, uma aprendizagem mais forte do que na escola pública? E aí? Continua-se a dicotomia escolar. Será que o ensino online aumentou essa discrepância ou não, né? Então é uma coisa que de repente no final vocês podem comentar aí. Pessoal, dentro do processo de ensino, quando nós falamos de ensino à distância agora, né? O ensino mediado, eles falam mediado por tecnologia. É só um nome diferente para ensino à distância, tá? Porque não é presencial, ponto. E ele pode ser mediado por tecnologia de forma presencial, né? Eu posso usar a tecnologia, mas os alunos podem estar ali comigo, enfim. Continua sendo mediado por tecnologia. O que nós estamos vivendo é ensino à distância.
E aí eu gosto de mostrar para vocês, eu quero mostrar para vocês o espectro de Musca-Moston para as metodologias de ensino que existem. Nós sempre acostumamos a pensar, né, as metodologias de ensino lá, construtivista, crítica emancipatória, né, crítica superadora, desenvolvimentista, tá? Eu entendo muito isso, gosto disso também, mas me chama mais atenção o espectro de Musca-Moston quando ele fala de metodologia. E ele fala assim que nós temos estilos de ensino, tá? E esses estilos de ensino têm uma fase de pré-impacto, uma fase de impacto e pós-impacto. E isso nada mais é do que planejamento, execução do que foi planejado e avaliação do processo de ensino-aprendizagem, tá? E aí o espectro de o Musca-Moston, né? Moston e Ashworth, né? São dois autores, está aqui embaixo, ó. Moston e Ashworth, né? Musca-Moston, o primeiro nome do Ashworth eu não sei, ou não me lembro pelo menos. Eles dividem o espectro, né, em 11, 11 estilos de ensino, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês que entre o estilo E e F, aqui ó, existe um limiar, nós falamos, tá? Do ensino A até o ensino E, nós dizemos que são os estilos de ensino que são comandados pelo professor. É o professor quem determina o conteúdo, é o professor que determina o que vai ser ensinado, como será o processo de ensino, tá? Portanto, o resultado desse processo de ensino é a reprodução daquilo que o professor disse que é correto. E aí nós temos aqui FG, que é uma parte é um processo de transição entre o ensino, né, comandado pelo professor e o ensino por descoberta, né, o ensino baseado em problemas, por exemplo. E aí nós temos outros estilos de ensino, né, e eu vou avançar aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? Então nós temos outros, olha lá, que é o limiar, né? Nós temos outros estilos de ensino que inclusive terminam no que nós chamamos de autoensino. É quando o sujeito ele consegue aprender sozinho, sem inclusive a ajuda de um professor, tá? E aí eu vou dizer para vocês que no modelo que nós estamos vivendo de ensino, espera-se que, né, muito mais o processo de ensino seja baseado na segunda metade do espectro de Musca-Moston e não na primeira. Então a expectativa, como é um ensino à distância e a aprendizagem, ela vai depender necessariamente da ação dos alunos, da construção de algo pelos alunos. É por isso que nós estamos vivendo aqui um momento de mandar roteiro de estudos, né, de solicitar tarefas e questões e construir objetos, enfim. Porque o processo de ensino à distância, ele pede para que o sujeito aprenda minimamente, ele pede que os alunos realmente sejam ativos, né? Sejam protagonistas do processo. Então esse é mais um desafio nosso, né? De transportar essas ideias, né, do ensino baseado não na reprodução, mas na produção de algo, talvez seja conhecimento, talvez seja aprendizagem, talvez seja, né, uma engenhoca, mas esse é um desafio que se impõe para nós no modelo de ensino online, tá? Então, o que e como ensinar? Respondi para vocês de alguma forma, né? São teorias, obviamente, nós vamos chegar lá um pouquinho mais na prática, eu vou mostrar algumas coisas. Educação física teórica, será que vale a pena? Nós estamos num momento que a maioria dos professores de educação física, inclusive quando eu assisto às aulas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lá pelo aplicativo, eu olho e vejo nitidamente a dificuldade dos professores de saírem da teoria e irem para a prática. E não só a dificuldade, mas também o anseio, a vontade, o que eu queria fazer uma boa aula prática com os alunos, porque me parece que nós temos, ou nós tínhamos até 2 meses atrás, uma educação física extremamente prática.
e nós agora estamos tendo que sinalizar se a teoria é importante ou não, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Quando eu me faço essa pergunta aqui, ó, o que ensinar e como ensinar, eu procuro olhar o meu entorno, pessoal. Eu procuro olhar o mundo em que nós vivemos e a pergunta que eu me faço é assim: o que realmente os alunos precisam aprender? É esse ar de utilidade que eu acho que ainda um pouco escapa da educação física, tá? Inclusive da própria epistemologia, da própria origem do conhecimento da educação física. Nós não conseguimos explicar, por muitas vezes, para que serve isso que você quer ensinar para o seu aluno, né? Então, isso é uma questão que eu me faço todo dia, tá? E às vezes eu não encontro a resposta, certo? Não estou dizendo que eu sei o que fazer também, não, mas é uma questão para se pensar. Ah, e aí, nesse momento de pandemia, né, o que me vem à cabeça, né, e já, na verdade, isso já vinha na minha mente, é isso aqui, ó. Se vocês pegarem esses estudos aqui, esses artigos, vocês vão ver que eles estão organizados em ordem cronológica. Eu parei aqui em 2015, mas tem estudos, inclusive, de 2020, mostrando que o sedentarismo só aumenta entre os jovens, tá? Nós temos jovens, crianças e consequentemente, adultos e idosos sedentários, né? Demais, demasiadamente, assim, coisa enorme. Nós estamos entre os países mais sedentários do mundo, gente, tá? A última vez que eu consultei os dados, nós estávamos em terceiro, medalha de bronze para o sedentarismo brasileiro. E aí, 2020, o que aconteceu? Pânico, todo mundo dentro de casa, sedentarismo forçado, tá? Algumas pessoas saem para correr, para caminhar, mas ainda assim é perigoso. Há lugares, né, como lá acho que eu vi no noticiário ontem, em Fortaleza, já foi decretado lá que não pode mais sair mesmo, né? Tá numa situação extrema, tá? No Amazonas parece que também a coisa tá bem ruim, tá bem feia, enfim. Então nós estamos vivendo sim um momento ainda mais sedentário. Então, por que não, né, pensar nesse momento, já que eu me faço aquela pergunta que eu falei para vocês, o que realmente vale a pena os alunos aprenderem? Por que não trabalhar com essas questões no ambiente escolar, tá? E parece engraçado, mas olha, antes da pandemia, alguns estudos já sinalizavam uma relação positiva entre uso de smartphone, uso de tecnologia e comportamento sedentário. Olha que bacana isso. Antes da pandemia. E agora então? Tá todo mundo no celular. A internet mal funciona, pessoal. A internet está pesando porque tem muita gente acessando ao mesmo tempo. Na cidade onde eu trabalho aqui, que se chama Bocaina, tá? Eu comecei a carreira lá, fiquei 10 anos em Bocaina numa escola regular. Vim para Jaú, que é onde eu moro, né? Sempre morei aqui, numa escola regular também, e voltei para Bocaina agora na escola de tempo integral que eu falei para vocês, tá? Então eu voltei para onde eu comecei, tá? Bocaina é 20 quilômetros aqui de Jaú. Eu moro quase em Bocaina, se vocês querem saber, né? Moro na extremidade da cidade aqui. Na cidade de Bocaina, pessoal, as pessoas entendem a prática de exercícios físicos como algo supérfluo, elitista. Sabe o que as pessoas falam lá? Exercício é para quem tem tempo, para quem não tem o que fazer. E agora nessa situação de pandemia, então? Então eu falo sempre que é importante, né? Fora a pandemia, é importante falar sobre exercício. De repente nós podemos ensinar as crianças como fazer exercícios dentro de casa. E eu também tenho uma proposta diferente para vocês, pensando na questão do sedentarismo, tá? Eu fiz um estudo, né, com 2 grupos, com jovens de terceira série do ensino médio, né, 17 anos de idade. Esse é um recorte do meu trabalho de doutorado. E nós aplicamos 2 intervenções. O grupo 1 só teve aulas teóricas, pessoal. O grupo 2 só aulas práticas. Sabe por quê?
Porque nós achamos que, nós sempre pensamos, na verdade, a maioria de nós, que as aulas práticas é que faz efeito na vida das pessoas fora da escola, né? Quem é que passa a fazer mais exercício? Quem faz aula prática na escola ou quem aprende sobre o exercício na escola, de forma teórica? Enfim, e aí eu fiz essa comparação, avaliei a aprendizagem dos alunos antes e depois dessa intervenção, avaliei o nível de atividade física deles fora da escola antes e depois da intervenção e avaliei o nível de aptidão física também e o percentual de gordura antes e depois da intervenção, nos dois grupos, tá? As aulas foram iguaizinhas nos dois grupos, a diferença era que um estudava só, teórica, de forma teórica, e o outro vivenciava. Enquanto um grupo aprendia a executar exercícios de força, na sala de aula eu ensinava o outro grupo a como fazer exercício de força, por que fazer exercício de força, o que acontece no organismo quando nós fazemos exercício de força, o que aumenta a massa muscular, enfim. Eles tinham um aspecto teórico maior, mas sempre dentro da mesma perspectiva do outro grupo. A sequência didática, ela foi baseada em resolução de problemas, tá? E eu vou voltar aqui rapidão para vocês entenderem. Ela era uma sequência didática de nível H, segundo o espectro de Muska-Mostyn, porque ela permitia uma descoberta divergente. O que é descoberta divergente? É quando é, é quando dois ou mais alunos chegam a uma solução para o mesmo problema diferentes um do outro. Um aluno acha que para combater o sedentarismo ele tem que fazer uma campanha com cartaz, o outro aluno acha que para combater o sedentarismo ele precisa promover um evento, né? Promover uma corrida, sei lá. Então, os dois caminhos podem funcionar. São possíveis respostas para o problema, mas são divergentes, né? São diferentes, é isso que é. E essa metodologia, ela permite que os alunos cheguem a conclusões diferentes. E aí essa aqui é a ideia. Nós começamos definindo o problema, que era o sedentarismo, o próprio sedentarismo. Toda aula começava com um problema diferente, na verdade. Os alunos entendiam que aquilo era um problema. Aí eles tinham que elaborar um plano para resolver o problema e executar esse plano. Depois nós tínhamos a construção de mapas conceituais, que eu vou falar para vocês um pouquinho depois. E eles tinham que apresentar a solução, a proposta deles para os problemas que foram levantados ao longo da sequência didática. A grosso modo é isso. Aí eu quero mostrar para vocês alguns gráficos. Esse gráfico mostra, olha aqui, percepção subjetiva sobre a importância da atividade física em relação à saúde. Isso é o quanto os alunos percebiam que o exercício era importante para a saúde, tá? Essa linha verde é o grupo 1, que teve aulas teóricas, e a linha azul é o grupo 2, que teve aulas práticas. Essa linha central aqui, ó, pontilhada, é o ponto zero, é a trivialidade, né? Se a linha ficar muito aqui perto dessa área marcadinha aqui, né, desse cinza aqui, significa que o resultado, aliás, a intervenção prática não teve tanto efeito sobre a percepção dos alunos em relação à importância do exercício para a saúde no grupo 2. Olha o que aconteceu aqui, olha o verde como ele está mais longe, né? Ele está mais adiantado para o lado do benefício, olha aqui, para o lado do benefício, em relação ao grupo 1. As aulas teóricas, aprender teoricamente sobre a prática de exercício para a saúde, levou os alunos a entenderem que o exercício é mais importante para a saúde do que a percepção do grupo 2, tá? Ambos os grupos aprendem, obviamente, né? Não tem como não aprender quando o processo de ensino segue uma linha lógica, o professor se esforça, né? Os alunos aprendem alguma coisa, mas os alunos do grupo 1, esse grupo aqui, ó, né? Considerou o sedentarismo um problema. 100% do grupo 1, depois da intervenção, considerou o sedentarismo como um problema social. Enquanto no grupo 2 isso aconteceu também, mas não foi 100%, foi 82%, tá? É bastante também. Mas a diferença aí também é bastante entre um grupo e outro. E quem passou a fazer mais exercício físico fora da escola, pessoal? Quem fez aula teórica ou aula prática? Olha que interessante isso.
o grupo das aulas teóricas, tá? Tiveram entre os muito ativos, aqui ó, uma diferença, né, de 21% entre o momento antes da intervenção e após a intervenção. A maior diferença de mudança de nível de atividade física foi a favor das aulas teóricas. Os alunos que aprendiam sobre o exercício passavam a usar isso na vida cotidiana. Sabe o que a gente começa a pensar aqui? Que não necessariamente é a vivência, é o prazer da prática. É importante a prática? É importante. Eu estou longe aqui, tá? Entendam isso, de dizer para vocês que nós só devemos ter aulas teóricas na escola. Mas eu não posso dizer também que nós só devemos ter aulas práticas, tá? Aprender sobre, por exemplo, a prática de exercício, e acho que isso pode se aplicar a outros conteúdos da educação física também, traz ao aluno a consciência sobre a importância daquilo. E essa consciência é que talvez, tá? Isso obviamente que não vamos carregar isso como verdade, é só uma pesquisa e toda pesquisa tem as suas limitações. Mas para esse estudo, esses dados estão mostrando que aprender sobre a prática de exercícios foi importante para que eles adotassem isso na vida cotidiana. Conclusão do estudo, as aulas teóricas pesam mais em relação a isso, tá? E vale a pena, então, dizer que há necessidade dos estudos, né, de se fazer as aulas teóricas na escola, porque é dessa forma que se tem a construção dos valores positivos relacionados à prática do exercício físico fora da escola, tá? Inclusive, eu sempre falo que é um compromisso, devia ser um compromisso, ou é um compromisso, mas nem todo mundo carrega, né, como deveria, o profissional de educação física disseminar a importância da vida fisicamente ativa, seja lá em qual ramo ele trabalha. Se ele trabalha na academia, ele tem que ensinar as pessoas também. Se ele trabalha no sistema público de saúde, ele tem que ensinar as pessoas. Se ele trabalha na escola, ele tem que ensinar. Eu acho que o papel social é disseminar essa relevância aí. Bom, aí eu quero mostrar para vocês o que os alunos fizeram na prática quando eu pedi para eles resolverem o problema do sedentarismo. Então, olha lá, muito bem, a teoria é importante. Nós vimos aqui. Mas e a prática, como fica? Dá uma olhada. Obviamente que isso são imagens lá do ensino presencial, da escola que eu trabalhei no ano passado. Mas nós podemos fazer isso de forma online, tá? Eu vou comentar com vocês como. Eu vou mostrar, inclusive, um aplicativo muito legal para fazer esse tipo de intervenção. Aqui os alunos fizeram campanhas, pessoal, campanhas contra o sedentarismo, tá? Aqui esse grupo criou um envelope, as pessoas tinham que abrir o envelope e ler, e no envelope estava escrito uma dica, olha, faça exercício físico 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, enfim. Lá eles usavam o celular para, né, o recurso tecnológico para fazer esses cartazes, obviamente. E por que não, então, fazer um cartaz online, né? Por que não fazer, né, criar mecanismos de divulgação e de campanhas contra o sedentarismo, por exemplo, através das redes sociais, tá? Eu já tinha lá um grupo de jovens, né? Esses jovens aqui quiseram levar, olha a intervenção que eles promoveram, eles quiseram levar os alunos do 7º ano, elas eram da primeira série do ensino médio. Elas quiseram levar os alunos do 7º ano para ter uma vivência de lutas. Então elas agendaram um horário numa academia perto da escola ali, conversaram com o professor, ó, e eu nem botei o dedo nessa tarefa aí. Quando chegou o dia, eu perguntei, tá tudo certo lá? Tá tudo certo. Então vamos lá ver. E fui com os alunos para a academia, eles tiveram a vivência, porque elas acham que se os alunos tiverem vivências diversificadas sobre a cultura de movimento, talvez eles escolham alguma coisa para fazer na vida cotidiana. Olha o pensamento lógico delas, que interessante. Bom, alguns grupos usaram as redes sociais, que é o que de repente nós podemos estimular os alunos a fazerem agora, a construírem vídeos, né, sobre o combate ao sedentarismo, né? Isso aqui é
uma página lá do Facebook, que foi feita, são duas páginas diferentes, na verdade. Tinha perfil do Instagram também, né? E os alunos postavam as coisas. Teve alunos que criaram grupos de transmissão pelo WhatsApp, né? E aí eles transmitiam todo dia cedinho, eles enviavam alguma mensagem relacionada à prática de exercícios, enfim. Esse grupo aqui, olha, são alunos do sexto ano, eles criaram um jornal. Então eles entrevistavam as pessoas e eles tinham um canal no YouTube. Olha que peculiar, eu fiz isso ano passado, sem saber que nós íamos entrar numa pandemia, tá? Isso pode ser feito na escola, à distância, tá? Desde que você tenha contato com os alunos, que é outro dilema. Esse garoto aqui, ele quis Olá, meu nome é Manuel. ele quis fazer uma palestra, né? Uma apresentação. E eu gravei ele filmando, deixei aí. Eu vou aumentar o volume aqui para vocês ouvirem aí rapidinho. Olá, meu nome é Manuel. Eu estudo na Escola Francisco Milagre, no sétimo A. E eu vou falar um pouco sobre a importância dos exercícios físicos. Os exercícios físicos são importantes para prevenir doenças, o sedentarismo. A falta de atividades físicas pode causar doenças como doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Para prevenir, você deve praticar exercícios, pode praticar caminhadas, esportes e outros tipos. Aqui temos um gráfico do sedentarismo mundial, que diz que 45% é sedentário. Olha que interessante, né? Então, é um trabalho de um aluno, é uma intervenção que ele criou. E olha que coragem que ele teve de se apresentar na frente dos outros, né? É o tal do protagonismo. Pessoal, teve um grupo de meninas que virou para mim e falou assim: professor, aqui em Jaú, que é a minha cidade, olha, tem o Parque do Rio Jaú lá, tem uma praça, né? Um parque. Não chega a ser um parque ecológico, é um parque lá, tem pista de skate, campo de futebol, um gramado legal, árvores para o pessoal, né? Deitar lá embaixo, fazer um piquenique, enfim. E eles falaram assim, professor, ó, o Parque do Rio Jaú está destruído, tem uma academia ao ar livre lá, não dá para usar. Eu falei, mas e aí, o que vocês querem fazer? Não, eu acho que se a gente solicitasse da prefeitura para fazer uma ação, eu acho que as pessoas, se tivesse um aparelho lá arrumado, bonitinho, né, conservado, as pessoas iam fazer mais exercício. Pois bem, então vamos fazer isso. Aí eu peguei a rádio da cidade aqui e escrevi essa mensagem toda para a rádio e coloquei no nome das meninas, inclusive, e mais do João Gustavo, que era do grupo aí. E a rádio colocou no ar a fala deles. Os alunos da Escola Estadual Doutor Tolentino estão estudando sobre uma sequência didática que problematiza o sedentarismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 46% da população brasileira é sedentária. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo e lidera o ranking na América do Sul. Segundo o professor de Educação Física, o Ademir Testa Júnior, sedentarismo é um problema social e foi desenvolvida uma problematização para combater o sedentarismo. Vamos ouvir o que o Ademir tem para falar para a gente. Um dos grupos de alunos aqui da escola tiveram a ideia, né, de olhar os espaços públicos na cidade de Jaú, no sentido de observar se esses espaços públicos estão adequados ou não à prática de exercícios físicos na vida cotidiana das pessoas. E um dos espaços visitados pelos alunos, né, foi a academia ao ar livre, que fica lá no Parque do Rio Jaú. E nessa academia, elas notaram que os aparelhos, apesar de disponíveis para as pessoas, eles estão inutilizáveis, né? Então, elas deixaram um recadinho aí, elas gravaram um recadinho aí para vocês, inclusive no intuito aí de alertar o poder público sobre a necessidade de realizar reparos, né, e melhorias aí nesses equipamentos, nesse local especificamente.
É um problema sério. As alunas Amanda e Jaqueline solicitam que o poder público faça a sua parte consertando os equipamentos da academia ao ar livre lá no Parque do Rio Jaú. Poder público, gestores, vereadores, autoridades, está na hora de fazer alguma coisa. Fala, galerinha! Estamos desenvolvendo um projeto de combate ao sedentarismo nas aulas de educação física do professor Kesta. E gostaríamos de solicitar os reparos na academia ao ar livre do Parque do Rio Jaú. Nós estivemos no local para ver a situação da academia ao ar livre e chegamos à conclusão de que a academia não está em condições de uso. Portanto, pedimos para que a prefeitura observasse os equipamentos com carinho, pois acreditamos que com a disponibilidade de recursos e espaços gratuitos, as pessoas poderão realizar mais exercícios físicos. Tem razão, toda razão. Elas estão fazendo um trabalho fantástico e olha, vamos cobrar sim. Olha que interessante, né? Então, as meninas, olha, pensando politicamente, pensando na sociedade, não só nelas, né? Como praticante de exercício. Enfim, teve uma turma que criou o Novembro Fitness, e fizeram intervenções na escola, fizeram campanhas entre panfletos, fizemos um grupo de ginástica laboral na escola. Então eles passavam na secretaria, na diretoria, fazendo as pessoas fazendo exercício. E teve um garoto que criou até um horóscopo da vida fisicamente ativa. Sabe o que ele falou para mim? Esse garoto falou para mim assim: professor, as pessoas acreditam muito nisso. Poxa, se as pessoas acreditam muito nisso, você já pensou se nós tivéssemos um protocolo aí um horóscopo de atividade física, né? Falando para as pessoas fazerem atividade física e tudo mais. E aí eu tenho o horóscopo aqui para vocês ouvirem. Ó. Ei, você de Áries, fazer um esporte hoje te faria muito bem. Touro, musculação ou academia, um treinamento mais pesado, iria muito bem hoje. Gêmeos, fazer uma caminhada não seria muito bom. Câncer, fazer uma alimentação adequada seria o ideal. Leão, um alongamento por dia poderia te fazer mais calmo. Enfim, isso aqui, por exemplo, né, para nós ali na escola e nesse momento de pandemia, pode representar, por exemplo, um podcast, né? Pedir para os alunos criarem um podcast. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês aí. Pessoal, na educação infantil, eu também trabalho com esse tipo de coisa. E trabalhava, né? Então eu tenho, por exemplo, alguns desenhos aqui, né? Olha só como os alunos representam através do desenho a capacidade física, a força. Ele chutou a bola tão forte que ela pegou fogo no ar, né? Olha a velocidade, ele vai sair correndo. Olha a posição da perna para quem, né, vai sair correndo em velocidade. Olha quem está fazendo o equilíbrio num pé só. Nós podemos, de repente, né, através de um mecanismo de comunicação com os alunos na escola, né, e eu vou sugerir aí o mecanismo ao vivo, né, solicitar que de repente os alunos representem, façam desenhos, né, pensando aí na importância também das atividades teóricas no âmbito escolar. Esse garotinho aqui também aconteceu numa situação, né, às vezes a gente subestima a capacidade das crianças porque eles são pequenos, né. Esse era um garotinho de Jardim 2, entre 5 e 6 anos de idade, e eu estava explicando para os alunos no meio de uma aula de educação física, já estava quase na hora de ir embora para casa, e eu estava falando sobre o funcionamento dos órgãos, né? Eu levei esse boneco aqui, ó, né, para a escola, que dá para tirar o pulmão, né, os pulmões, dá para ver o coração, onde ele está. Aí eu expliquei para eles porque o que acontece com o coração. Aí eles correram na aula e sentiram o coração, né, aumentando a frequência cardíaca. Isso em educação infantil, tá? Jardim 2. Bom, no final da aula eu perguntei assim mesmo: criançada, quem acha que conseguiria explicar o que o tio acabou de falar aqui na frente, sozinho? E esse garoto levantou a mão, veio na minha direção e falou: seu tio, me arruma um lápis. Eu dei um lápis na mão dele e olha só o que ele fez. Esse é o nosso cérebro. Aqui se chama cérebro. É um negócio que cria as mensagens
microfone no cérebro para mandar mensagem. Também precisa de então, eles celular fica pensando, eles passam o coração cuidar. Nossa, Enfim, não vou mostrar o vídeo todo, mas ele segue explicando, tá? E aí vocês entendam o seguinte, né? É uma coisa inesperada. Eu falei assim, não, amanhã ele esqueceu já, né? No dia seguinte, a professora de classe, eu contei para ela, a Gersoni, e eu falei, você não sabe o que aconteceu, o Rafael, né? Brilhou na aula, né? Você vê que interessante. E aí no dia seguinte, o Rafael chegou na escola, a Gersoni foi nele. Ô Rafa, conta um pouco pra ti o que você viu ontem e tal, e colocou ele na frente da sala de novo. Ele perguntou, ele contou tudo de novo, ele comentou tudo novamente. E assim, isso foi feito presencialmente, né? Talvez eu poderia fazer isso de forma online, né? Não sei na educação infantil a resposta que nós teríamos em relação às crianças para esse tipo de coisa, né? De explicação. Mas olha aqui, ó, no ensino fundamental 2, né? A gente pode estimular as crianças a construírem vídeos assim, por exemplo, o TikTok aí, ó, esse TikTok é um baita recurso aí né, que o pessoal está usando para brincar, principalmente nessa época de pandemia. Então vale a pena, de repente, estimular a criançada a mexer com isso daí. Depois eu vou mostrar esse vídeo para vocês, porque ele está aberto no Facebook, né? Isso aí é só uma foto, tá? Nós podemos também estimular o pessoal a fazer a atividade prática, né? Agora, eu chamo a atenção de vocês que comigo, por exemplo, as atividades práticas na escola, agora, nesse momento, né, na educação física online, tem funcionado ao vivo, tá? Se eu estou, né, no ensino fundamental 2, ensino médio, onde os alunos têm um pouco mais de autonomia para usar os recursos tecnológicos, ótimo, então eu combino com eles, vou instruindo os alunos, vou ensinando, já eles acostumam com o aplicativo e aí a coisa deslancha, tá? Eu estou começando a deslanchar agora. Com os alunos menores de ensino fundamental 1 ou de educação infantil, tá? A minha sugestão para vocês é organizarem horários de aulas ao vivo, tá? Com os pais, né? E cobrarem os pais, né? De colocar a criança, né? De repente na frente da televisão, né? Não sei como é a realidade de vocês, né? Ou no próprio celular, tá? Mas necessariamente de ter a aula ao vivo, né? Essa coisa de mandar a tarefa para casa, esperar que alguém faça, sabe? A resposta desse processo, ela é muito lenta e ela é penosa. Então, a minha instrução para vocês, especialmente nesse momento, é aula ao vivo, certo? Eu cheguei a fazer aula ao vivo sem separar os alunos por turma e nem por série, tá? A educação física, sei lá, esportes coletivos tem no ensino fundamental inteiro. Então eu tenho, sei lá, vamos lá, 50, 60 alunos com acesso à internet lá, e que está atento, que tá no meio do sistema agora funcionando, de sexto a nono ano, tá? Então eu posso fazer uma aula só com todos eles ao mesmo tempo sobre esporte, sobre prática de exercício, enfim. Posso usar esses recursos tecnológicos. Bom, o que nós podemos fazer também? Usando a aula ao vivo, estimular a construção. Lembra das metodologias do Música Mostram? Os alunos têm que produzir. O modelo de ensino à distância implica que eles façam. Talvez eles repitam o que o professor está fazendo lá na tela, não tem problema. Mas eles têm que produzir o vídeo, eles têm que produzir o movimento lá, mesmo que seja a partir da apresentação do professor.
Eles têm que produzir o brinquedo, tá? Aqui um avião com prendedor, palito. Aqui um jogo de palito, né? Com tampinhas que você vai puxando os palitos e as tampinhas vão caindo. Quem puxar o palito que vai derrubar a última tampinha, perde o jogo. Aqui uma caixa de papelão com uma boca, né? Bolinha para a criança jogar. Aqui um jogo de pebolim, numa caixa de sapato, com prendedores. Olha que fácil de fazer, só furar a caixa, botar uns palitos aí. Esse aqui é o famoso vai e vem, que nós brincávamos, né? Pelo menos a minha geração, nós brincávamos bastante na rua. E era caro pra caramba isso. Hoje se faz com garrafa PET, as crianças brincam, dá para brincar em casa com o pai, com a mãe. Eu acho que uma das funções da educação física agora, além de estimular as crianças a produzirem as coisas, pessoal, é também estimular a relação com a família, né? Da família participar desse processo aí, tá? Ou seria para todo mundo estar em casa, tá? Vamos entender assim, se uma boa parte das famílias estão em casa, tá? Que seja metade da população, então nós temos um bom público aí, acho, para tentar estimular a participação da família junto com as crianças nessas atividades, nesses afazeres, né, do brincar, por exemplo. Aqui outros, olha lá, um bilboquê, né? Esse aqui é com papelão que faz isso, olha. É super legal, né? Você corta aqui os pedaços de papelão e você prega eles, né? De um jeito que ele faça essa dobradiça aí, né? E esse carrinho aqui achei super legal. Eu fiz aqui em casa, tá? Com a minha filhinha, para ela ver e trabalha com conceito de física, né? Isso aqui é bacana. Você enche a bexiga, né? E segura. Aí quando você colocar esse carrinho no chão e soltar a bexiga, o ar que está dentro da bexiga vai sair pelo canudinho e vai impulsionar o carro para frente. É bastante engenhoso o negócio aí, tá? Pessoal, e quais ferramentas, já tá dando 50 minutos que eu estou falando aqui, quero ouvir um pouco vocês daqui a pouco. Mas quais ferramentas nós podemos utilizar? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeira pergunta que vocês fizeram para mim, primeiro problema que vocês apontaram para mim lá na inscrição da palestra. Tenho dificuldade em acessar os alunos. Né? Eu tenho, Bocaina é uma cidade que nós temos predominantemente pessoas da zona rural. E assim, tá sendo difícil. Eu consegui acesso a todo mundo ainda? Não consegui. Só que a cada dia que passa, o nosso grupo de WhatsApp vai crescendo, o nosso grupo no Facebook também vai crescendo, porque está todo mundo, um avisando o outro, estão sabendo, e as pessoas, as famílias, de alguma forma, estão procurando participar desse processo. E aí, então, o que eu tenho para dizer assim para vocês, eu estou usando tudo que é ferramenta de comunicação, tá? Para encontrar os alunos. E na escola de tempo integral nós temos uma coisa que eu acho que nesse momento de pandemia toda escola devia adotar. E ninguém prestou atenção nisso ainda. Na escola regular, provavelmente, depois vocês podem me falar, vocês são conselheiros de alguma turma, de alguma classe, né? Eu lembro que na minha escola lá, todo começo de ano, a diretora fazia uma lista. Ademir, você vai ser conselheiro daquela turma, você vai fazer a reunião de pais deles, você vai instruir essa criançada, vai ajudar, enfim. Na escola de tempo integral, nós não chamamos isso de conselheiro, nós chamamos isso de tutor. E como na escola tem bastante professores, tem mais de um professor por classe, poxa, então não precisa ter um professor representante por classe. Você pode ter um professor representante para cada 10 ou 15 alunos. Eu tenho 15 alunos na minha escola que eu sou tutor. Tutor é assim, gente, na PEI, no Programa de Ensino Integral. Nós temos que ter uma reunião com esses alunos a cada 15 dias. Nós cuidamos da vida acadêmica deles, vida escolar, tá? Eu olho o caderno, eu vejo se eles estão fazendo atividade. Eu fico sabendo da vida deles. Eu entro junto com eles numa parceria para que eles aprendam, para que eles avancem
E principalmente porque eles alcancem os sonhos, os projetos de vida deles. Então, isso é tutoria. E como eu sou tutor de 15 alunos, eu fui buscar meus 15 alunos. Alguém está falando alguma coisa aí? Bom, vou avançar. Só escutei um barulho aí. Eu tenho 15 alunos, então eu fui buscar os meus alunos, tá? Eu peguei o telefone da mãe, da tia, quem eu não encontrei, porque eles mesmos têm o celular. Aqueles que não têm, nós cadastramos o celular da tia, da avó, e falou, avó, nós vou ter que me comunicar com o Fernando, com o fulano aí, tá? Através do seu celular, tá bom? Não dá para ficar sem, né? Nós estamos numa situação de pandemia. Outros eu peguei o telefone da casa, tá? Porque não dava para se comunicar pelo celular, eles não tinham celular, ou não tinham acesso à internet, enfim. Então eu consegui fazer esse tipo de trabalho e hoje eu tenho os 15 alunos, os meus 15 pupilos, nós chamamos de pupilos, tá? Eu sou o tutor deles e eles são meus pupilos. E os meus 15 pupilos estão perto de mim, né? A todo instante eu posso conversar com eles, porque eu fui. E cada tutor na escola foi buscar os seus 15 alunos, tá? Os que ainda não ingressaram, não se familiarizaram com o sistema da escola de funcionamento agora na pandemia, é porque o tutor ainda não conseguiu contato, o tutor ainda não conseguiu encontrar ele, enfim. E aí a escola às vezes vai ter que alguém se deslocar, uma diretora, sei lá, de máscara, paramentada, para falar de longe, ó, tem um telefone aí, me dá o número, né, para ir até a fazenda da criança, sabe? Existe esse esforço, mas nós temos que usar todas as ferramentas possíveis, porque sem contato o processo de ensino à distância não acontece. Isso é fato. Bom, só essas ferramentas? Não, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Pessoal, nós temos o Zoom. Ó, eu vou por partes aqui. Essas ferramentas aqui que vocês estão vendo, ó, elas são ferramentas que têm mais ou menos as mesmas funções. O Zoom, ele é uma ferramenta legal também, né? E a gente pode usar, tá? Eu deixei já todas elas abertas aqui numa página. Que não é essa, peraí, é essa aqui, ó. Eu já deixei minhas ferramentas abertas aqui, vou mostrando para vocês, tá? Esse é o Zoom, né? E aí, assim, depois da minha fala, vocês podem me perguntar, se vocês quiserem saber como é que entra, como é que funciona lá dentro, eu posso explicar isso para vocês, tá? Se vocês quiserem uma aula de tecnologia aqui, de informática, eu vou ajudando vocês. Se vocês quiserem fazer na hora aí, também dá, tá? Não tenho hora para sair daqui, hein, gente? E aí, então, olha, se eu fizer o login, né, eu consigo dentro do Zoom, né, e aqui eu faço o login com uma conta Google, então não sei se todo mundo tem o Gmail aí, vocês vão acessar a sua conta de Gmail, tá? Vão colocar lá a sua senha e aí então você acessa a sua conta Zoom, né? E dentro do Zoom aqui eu tenho as minhas reuniões agendadas. Por exemplo, segunda-feira eu tenho aula com os alunos da graduação de métodos e técnicas de pesquisa, tá? Se eu quiser agendar uma nova reunião com os alunos da escola, por exemplo, eu posso, coloco aqui a turma, eu coloco o horário, eu coloco tudo o que for preciso aqui, tá? Eu vou salvar. Salvei a minha reunião. Muito bem, salvei a minha reunião, tá aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, tá vendo esse link aqui, ó, copiar o convite. Quando eu copio o convite aqui, ó, eu vou lá no WhatsApp e colo isso dentro do grupo de WhatsApp dos alunos da escola. O que os alunos fazem? Eles já têm o Zoom lá no celular, eles vão clicar no link e vão acessar a minha reunião. Eu vou iniciar a reunião aqui. Esse é o Zoom. É igual é muito parecido com o Cisco Webex, que é o instrumento que nós estamos usando agora,
né? O Cisco Webex, eu não posso entrar nele aqui porque eu estou usando ele agora. Mas é a mesma coisa, você agenda as reuniões e o Cisco Webex, quando você baixa ele pela internet, no computador, ele é mais fácil ainda de usar, porque sabe esse link que eu mandei para vocês acessarem a nossa reunião? Esse link, pessoal, eu sempre uso o mesmo link, eu não preciso ficar mudando de link. O Zoom, para cada reunião que eu agendo, ele me dá um link diferente. Inclusive, ele põe senha na reunião. O aluno ele tem que ver a senha e ver o link. Aí ele vai acessar a minha reunião. Nesse Cisco Webex, o que vocês colocaram na entrada ali? Nome e e-mail, não foi isso? E entraram. Então, ele é fácil de acessar. Eu estava usando o Cisco Webex com os alunos porque é facinho para eles acessarem. Depois que eles aprenderam a mexer no Cisco Webex, eu pulei para o Zoom, porque a escola inteira, os professores aprenderam a mexer no Zoom e está todo mundo usando o Zoom. O Google Meet também é a mesma coisa. E ele é ele é fácil também, igual o Cisco Webex. Olha lá, eu cliquei ali, ó. Eu tô logado já, mas eu cliquei ali na iniciar reunião, aqui, ó. Cliquei aqui, ó, iniciar nova reunião. E já entrei, tá? Já estou na dita reunião. Se eu pegar esse link que está aqui, ó, no cantinho aqui, ó, copiar ele e colocar lá para vocês e começar a minha reunião aqui, vocês vão assistir a reunião pelo Google Meet também. Então, ele também é bom por conta disso. Cisco Webex, deixa eu ver qual que era o outro que estava ali. Google Meet, o Teams, tá? O Microsoft Teams, ele é da Microsoft, ele não é do Google igual o Google Meet. Para quem é funcionário público do Estado, você pode acessar o Microsoft Teams, tá? Através do seu e-mail institucional. Tá? Então, o meu aqui, ó, demirT@professor.educacal.sp.gov. Você acessa aí, o governo tá franqueando deixa eu admitir a Cláudia aqui. O governo tá franqueando o uso do Teams, tá? Eu vou entrar para vocês aqui com o login da outra instituição. Opa. Tá? Então, esse é o login da outra instituição, só para vocês verem. O Teams, pessoal, ele é o aplicativo entre esses de comunicação ao vivo, como que nós estamos usando. Para mim, ele é o mais completo. Por que ele é o mais completo? Esse que eu estou usando só me permite me comunicar com vocês agora, mas depois ele, né, não me permite fazer mais nada. No Teams, ele me permite... aqui eu tenho as disciplinas da faculdade onde eu trabalho. Então, vamos lá. Eu quero dar uma aula ao vivo para os alunos, eu consigo fazer isso aqui dentro. É só eu agendar a reunião. Se eu clicar aqui em reunião, ó, ele vai começar uma reunião aqui para mim. Olha lá, ingressar na reunião. Permitir microfone. Olha lá, ele vai começar a reunião, vai aparecer eu aqui. Aí eu vou ingressar na reunião. Se eu pegar aqui o link da reunião, que eu já vou mostrar aqui para vocês onde é, ó. O link da reunião fica aqui no cantinho, ó. Olha lá, ó, copiado. E eu mandar para os meus alunos, olha meus alunos aqui, ó. Uma parte deles, né? Eu mandar para os meus alunos, eles conseguem acessar a reunião na hora, tá? Então, esse é o Teams. Eu consigo pôr material para eles aqui, eu consigo criar tarefas, eu consigo criar um arquivo compartilhado, onde todo mundo edita o mesmo arquivo ao mesmo tempo, tá? Esse é o Teams. E nós temos, pessoal, dois aqui, eu coloquei dois recursos de armazenamento de dados, tá? Esse recurso de armazenamento de dados, um deles é o OneDrive. O OneDrive, para quem é funcionário do Estado,
ele é ilimitado. Você pode pôr quantos arquivos você quiser lá. Pessoal, só queria pedir para vocês desligarem o microfone. Tá vindo um som, não sei se é de TV aqui, o que que é? Só desliga o microfone para isso, para não atrapalhar os colegas. Isso, tô bem. Bom, e tem então o OneDrive, né? Que na rede estadual, se você usar o login institucional, você tem acesso, você tem uma bagagem aí, um espaço ilimitado. Eu tenho acho que mais de 300 GB de arquivo guardado no meu OneDrive aqui, ó, institucional, tá? Então, é muito arquivo, você pode guardar sua vida inteira acadêmica aí dentro. Se um dia der pau no seu computador, você consegue acessar pelo celular, por outro computador, basta você ter o login. O Google Drive é a mesma coisa, só que ele te dá, olha aqui, ó, 15 GB de acesso só, de espaço. 15 GB, sei lá, se você guarda vídeos, essas coisas, é bem pouco, tá? Além disso, tem, olha lá, o Google Forms, eu não sei, né? Acho que vocês vão até me perguntar um pouquinho sobre avaliação. Aquele formulário que vocês responderam de inscrição do evento, eu criei ele aqui. Eu posso criar um formulário em branco, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Aí eu posso criar questões aqui dentro, tá? Então, por exemplo, vou fazer a primeira questão, a primeira pergunta. É uma pergunta de quê? De múltipla escolha? É uma pergunta que tem que ser uma resposta curta? Então, eu vou pôr aqui, nome. Coloque seu nome aí. Tudo bem. Tá lá. É uma pergunta obrigatória? Tem que marcar aqui. O aluno não consegue terminar o questionário se ele não responder essa questão. Aí eu vou adicionar outra questão. Então, a primeira já está feita lá. Agora, vou adicionar uma questão de múltipla escolha. Então, o que você acha sobre tal coisa? Tá? Bom, ótimo, bom, né? Médio, ruim ou péssimo? O aluno ele vem aqui, ele vai assinalar. É uma questão obrigatória? É obrigatória. Ele vai assinalar a resposta, tá? E o bacana é que nesse tipo de questionário, tá? Deixa eu ver se... Deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar um questionário que eu fiz, por exemplo, aqui sobre basquetebol. Opa, acho que ele está abrindo de condicionamento físico, tudo bem. Condicionamento físico, então ela tem as questões aqui, tá? Muito bem. 23 pessoas responderam esse questionário. Olha que legal, ele me dá o gráfico. Quantas questões os alunos, quantos pontos eles fizeram na prova, no questionário? Quem respondeu o questionário? Olha lá, quantos alunos na questão 1 assinalaram a alternativa D? Quantos alunos na questão 2 assinalaram a B? A maioria assinalou a B, que é a correta, né? Mas quem errou assinalou a C. Aí eu posso vir aqui e falar assim, por que eles assinalaram a C, né? O que confundiu esses alunos? Eu começo a entender. É um processo avaliativo, através do padrão aí de questionário, que é um dos instrumentos que nós estamos bastante habituados a usar, tá? Então, pessoal, armazenamento de informação. Aí você tem o Google Forms para criar formulários. Outra ferramenta que nós estamos começando a usar é o Classroom, né? Ou Google Sala de Aula, né? Em português. Vou entrar aqui no Classroom. Eu estou logado, né, com o meu e-mail, então eu não tenho sala nenhuma ali. Mas se eu logar com o e-mail institucional, tá? Com o e-mail institucional, olha lá, todas as minhas salas de aula aparecem aqui. 6º ano, 7º ano, projeto de vida, tudo aí, tá? Ainda está sendo atualizado isso daqui, enfim, logo vai começar a funcionar. O que eu posso fazer no Classroom? Dar aula ao vivo? Não.
O Classroom, ele me permite, como é do Google, né? Então ele me permite fazer uma aula ao vivo pelo Google Meet. Então daqui eu consigo ir direto para o Google Meet, sem problema nenhum, tá? Se eu entrar no nono ano aqui, por exemplo, eu posso aqui, ó, gerar o link do Meet. Então eu posso gerar um link só para o nono ano. Só o nono ano vai entrar na minha aula com esse link que vai ser gerado aqui, tá? Olha lá, ele gerar link, né? Olha lá, gerou. Eu copio esse link aqui, colo lá para os meus alunos, eles vão acessar a videoaula ao vivo, tá? No horário marcado e tudo mais, tá? Bom, então esse é o Classroom. E além disso, ele permite colocar materiais aqui dentro. Você cria as atividades, você cria os questionários através do Google Forms. Você, enfim, coloca roteiros de estudo, você coloca links de vídeos, tá? Aqui, ó, atividades, por exemplo. Então você, olha lá, cria atividades, você cria tópicos, você coloca pastas de materiais aqui dentro, de arquivos, tá? Esse é o Classroom. E esse outro instrumento eu conheci não faz muito tempo, tá? Que é o Padlet. O Padlet, lembra que eu mostrei para vocês a questão do sedentarismo, que os alunos construíram cartazes de papel? Aqui eles conseguem fazer isso online, tá? É padlet.com, né? Depois eu vou mandar esses links para vocês, mas é o Padlet. Eu tô aqui agora, tá? Vou mostrar essas ferramentas aqui para vocês. Esse é o Padlet. O Padlet, então, vamos abrir esse aqui que eu já deixei pronto aqui, meio preparado para mostrar para vocês. Então, olha lá, eu escolho esse fundo para começo de conversa, tá? Eu posso escolher alguma coisa, é um mural, eu posso fazer um mural aqui, tá? Então, posso escrever aí, né? Sedentarismo. Enfim, eu posso colocar arquivo, eu posso colocar link, eu posso colocar foto aqui no meu mural. É um mural, tá? E eu posso pôr isso aqui onde eu quiser. Então, eu vou construir o meu mural, eu vou construir a imagem aí. E o mais legal é que eu posso pegar o link, ó, se eu clicar aqui em compartilhar, eu posso pegar o link, olha lá, do clipboard, né? Esse link, pessoal, permite que os alunos entrem no seu mural e que eles coloquem coisas no seu mural. Eles vão conseguir construir um mural. Às vezes você quer fazer uma proposta de aula onde os alunos vão construir um cartaz, um mural juntos, todo mundo junto. Então, cada um tem que entrar aqui e colocar um pouquinho do seu gosto, um pouquinho das ideias que ele teve dentro desse mural, tá? E aí você dá um tempo para eles fazerem isso e isso pode ser ao vivo. Você está com o Google Meet ligado, falando com eles. Ó, eu estou com o celular aqui do meu lado, tá? Eu posso ligar o Google Meet pelo celular, eles estão me vendo. Eu vou falar assim, ó, agora eu vou mandar o link pelo WhatsApp do grupo. Vocês vão acessar o mural e eu quero ver vocês mexendo no mural. E aí, enquanto os alunos acessam o mural, você vai ver eles mexendo aqui no mural, todo mundo ao mesmo tempo. É super legal esse sisteminha aqui. Uma outra coisa que eu tenho feito e tem funcionado, principalmente, né, para atrair os alunos e para chamar a atenção deles, né, no sentido de estabelecer aquela comunicação que a maioria das escolas estão com dificuldade, eu tenho feito mídias digitais, tá? E eu tenho usado para fazer as mídias digitais, eu tenho usado esse site que chama Canva, canva.com. O Canva, ele tem um monte de modelo, gente. Se vocês navegarem aqui, ó, tem os templates, tem fotos de fundo. Você consegue pegar fotos suas aí, fotos que você, sei lá, tem no seu computador e colocar aqui dentro do Canva. Eu até capa de livro eu já fiz pelo Canva, tá? Só para vocês terem uma ideia, você quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o certificado de vocês, eu fiz pelo Canva. Tá aqui, ó. Esse é o certificado que eu vou entregar para vocês pós a apresentação, ó. Eu criei ele aqui no Canva, tá? Tá abrindo isso. Aí que bonito.
O livro, né? Lancei um livro no meio do ano passado, Educação Física Escolar, metodologia baseada na resolução de problemas e a saúde. Tá aqui, ó. Eu criei aqui no Canva, tá? Então a gente pode fazer no Canva. Você pode brincar aqui, tá? O negócio é explorar. E aí eu fiz chamadas. Isso daqui, ó, eu posso baixar isso em formato de foto ou em PDF. E eu posso pegar essas fotos e jogar lá no Facebook, na página da escola, avisando os alunos, ó, toda terça-feira, 1h da tarde, tem aula ao vivo com o Testa. Olha aqui o link da aula ao vivo pelo Webex. Tá vendo? Ó? Já deixo ali para eles. É sempre o mesmo link. Eles vão clicar lá toda terça-feira, 1h. Aí o ensino fundamental, eu escolhi uma foto diferente para diferenciar um cartaz do outro. Olha lá. Ensino fundamental toda quarta-feira, 1h da tarde. Tutoria com o professor Testa. Lembra que eu falei que eu tenho meus pupilos? Então, toda quinta-feira eu converso com os meus pupilos 1h da tarde. E se alguém não aparece na minha reunião online, eu pego o telefone e ligo para ele, porque eu já tenho ele aqui registrado. Essa é a dinâmica do ensino à distância. Nós temos que ter contato com os alunos por algum meio. Pode ser por telefone, de alguma forma eu tenho que conversar com eles. Tá? As informações têm que chegar. Outra coisa que eu uso muito, pessoal, nas minhas aulas é a construção de mapas conceituais. Né? Mapa conceitual é uma representação gráfica, tá? É uma representação gráfica daquilo que você queira representar. Por exemplo, eu vou entrar aqui, né? Eu quero fazer um mapa conceitual de uma aula, ou de um texto, ou de um vídeo, ou de um filme, eu consigo. E esse programa aqui, né, o Mind, né, não é um programa, é um site, tá? Todo mundo acessa se tiver acesso à internet. Mas dá uma olhada, eu consigo escolher um modelo, ou eu consigo fazer o meu, né? Eu vim brincar aqui um pouquinho uma hora aí, e eu fiz um teste aqui, né? Vocês vão ver um mapa horrível, mas... olha lá, tá? Eu posso adicionar aqui, olha lá, um dizer, né? Eu posso escrever uma informação inteira, né? Olha lá, posso escrevendo, eu vou construindo meu mapa. Depois desse mapa, eu posso dar um print na tela. O aluno pode dar um print e mandar para o professor. Eu posso compartilhar meu mapa pelo Facebook. Eu posso convidar pessoas para me ajudar a construir o mapa. Aqui, eu posso criar um link aqui para construir, né? Esse link aqui, se eu mandar para vocês, vocês vão conseguir entrar e construir o mapa junto comigo. É uma outra ferramenta também que a gente pode utilizar. Tá? Vamos avançando. O TikTok, eu já falei para vocês, mas eu não mostrei o vídeo da garotinha, né? E tá aqui, ó. Já deixei aberto aqui. Não é esse. Beleza. Tá aqui, ó. Aqui, ó, esse vídeo aqui, pessoal, tá? É o vídeo da garotinha. Quer ver como ela fez a apresentação dela? Isso através do TikTok, tá? Que é Me aquela chamo foto. Lívia e vou contar um pouco sobre os benefícios do exercício físico. Bom, o exercício físico ajuda a melhorar a memória, diminui também a insegurança e também diminui a insônia. Práticas de exercício ajudam na prevenção contra a obesidade, aumenta a flexibilidade, também melhora a saúde cardíaca do coração, previne doenças como diabetes, pressão alta, ansiedade e entre outras. É sempre bom praticar exercícios físicos, pois eles ajudam na saúde e todos nós podemos praticar.
Muito bem. Então essa é a Lívia, tá? Ela é aluna do professor Guilherme, que é um amigo, tá? Ele postou isso lá no Facebook, eu achei interessante, falei, vou mostrar na minha palestra de hoje, tá? Não é aluna minha, não é trabalho meu isso. Mas o professor Guilherme pediu que eles fizessem o vídeo e a menina usou da criatividade, né? Mostrando um papel simples, né? Nada com tanto recurso. Ela usou de um celular para fazer isso e só, papel e caneta. Além disso, pessoal, tem um aplicativo que eu uso para quem gosta de ensinar esportes. Aí vai essa dica, tá? Que é show de bola, tá? Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse aplicativo ele é meio pesado. Eu vou deixar ele por último, porque aí eu tenho que fechar umas janelas aqui para poder abrir ele, senão é capaz do computador travar no meio da apresentação. Mas olha só, depois eu falo dele. Além disso, né, você está lá na escola, no ensino à distância, e agora ninguém pode sair de casa. Virtualmente nós podemos. Nós podemos ir ao Museu do Futebol, olha aqui, ó. Dados no museudofutebol.org, é o acervo do museu, tá? Nós podemos acessar, passear, brincar. Nós podemos ter aula de anatomia, para quem trabalha no ensino médio aí, quer mostrar lá o sistema muscular. Esse site aqui, ó, auladeanatomia.com, ele permite, né, o acesso a muitas coisas. Tem muitas propagandas aqui, eu não gostei muito por causa disso, mas ele é bacana, ele mostra lá a função dos músculos, né, os principais grupos musculares. E aí quando você escolhe aqui, vamos escolher o abdômen. Olha lá. Você escolhe a parte, né, o segmento corporal, e aí você vem, né, e aí você tem, né, todas as informações sobre a musculatura abdominal, tá? O diafragma, inclusive. Aí ele vem com alguns vídeos, aí tem algumas imagens também, com a nomenclatura, né? Vale a pena, né, explorar também esse instrumento aqui que está disponível, né? Tem a versão dele aí que é paga, né? Eles vendem aqui a apostila, eles vendem aplicativo, mas não precisa comprar nada. E pelo celular, pessoal, tem um outro aplicativo que a gente chama de é chamado Corpo Humano. Procura aí no App Store de vocês, Corpo Humano, e encontrem um aplicativo que tenha que seja gratuito e que tenha acesso, né, àquilo que interessa para vocês. Mas é importante, é interessante de se usar isso, tá? Inclusive pelo celular, tudo que vocês imaginarem fazer, pensem assim, será que inventaram um aplicativo para isso já? E aí você vai no Store e procura. Eu encontrei aplicativo para fazer testes de flexibilidade, com goniometria, com a câmera, nossa, show de bola. Eu encontrei aplicativo para fazer avaliação física, tá? Os alunos fazem sozinhos. Eu encontrei aplicativo para fazer exercício físico, né? Aí o aplicativo mostra como é que faz o exercício e os alunos repetem. Olha, nós podemos ir no Louvre, tá? Alguém já foi ao Louvre aí? Olha aqui, tem uma seção lá. O movimento, né? O corpo em movimento, tá? Deixa eu entrar na visita virtual, né? Só para vocês verem como é legal. É 3D o negócio aqui, né? E você vai passeando dentro da seção. Você escolhe a seção lá, tá? No Museu do Louvre. E aí, olha aqui, ó. E aí eu consigo, consigo virar, eu consigo olhar, eu consigo escolher a sala onde eu vou. Então, deixa eu entrar aqui nessa sala aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Aí ele me joga para lá, tá lá. E aí eu tenho novamente uma visão, né, daquela sessão, né? Se eu quero avançar para ver aquela escultura, por exemplo, né? Não sei, às vezes vocês acham alguma coisa aí que tem relação aí com a cultura de movimento, com aquilo que vocês estão ensinando, né? Aí quer olhar para cima, olhar para baixo, tudo dá, tá?
Bom, além disso, pessoal, deixa eu fechar isso aqui que eu tenho o meu site, né? Esse site que vocês estão vendo aí, eu criei esse site antes da pandemia, sem saber que isso ia acontecer. Falei, eu vou criar um site para os alunos acessarem material em casa. Olha lá, ele se chama motricidadehumana.wixsite.com/testaeb. Testa EB de Testa Educação Básica. Pessoal, aula de projeto de vida só tem de 6º e 7º ano, porque eu só trabalho com essas turmas no projeto de vida. Educação física de todas as séries. Então, vamos lá. Eu vou na primeira série do ensino médio, porque eu quero que vocês vejam um roteiro de estudo. Nós estamos na 3ª semana, né? O governo do estado está exigindo que nós tenhamos um roteiro de estudo por semana. Aqui, pessoal, eu tenho vídeos, tá? Os vídeos que aparecem o link no roteiro de estudo, eu já tenho eles aqui. Os alunos entram aqui e já assistem o vídeo na hora aqui. Mas eu vou abrir o roteiro dessa semana, para vocês verem como é. Aqui, ele abriu aqui embaixo, baixou, já tá em Word, vocês podem mexer nele, alterar, acrescentar coisas, retirar o que acharem desnecessário também. Cláudia, quer anotar? Quer anotar alguma coisa, Claudinha? Apareceu aqui uma solicitação. Aqui, esse é o roteiro. Tá? É o nosso roteiro dessa semana. E, pessoal, alguém falou aqui, alguém escreveu para mim no grupo lá sobre inclusão, tá? E eu tenho aqui na primeira série do ensino médio, por isso que eu escrevi, um deficiente auditivo, tá? Um deficiente auditivo que, inclusive, não é alfabetizado, nem na linguagem, né, tradicional e nem na língua de sinais, tá? Bom, e aí aqui eu começo. Então, eu tenho a habilidade da aula, né, o conteúdo da aula, segundo a BNCC e segundo o currículo do Estado de São Paulo também. E aí aqui embaixo a tarefa. Então aqui o que eles têm que fazer é estimar o gasto calórico, olhando cada atividade, como é o gasto calórico, eles vão ter que somar. E lá embaixo eu faço uma adaptação para o Eric, né, que é o meu aluno deficiente auditivo. Então eu uso imagens, tá? Eu peço ajuda das professoras interlocutoras e também dos seus familiares, porque nós estamos no ensino à distância. E olha como eu fiz essa tabela aqui, por exemplo, para ele conseguir calcular o gasto calórico. Ó. Dormindo, 600 calorias. Está na mesma cor, tá vendo? Eu uso cores para ele entender que isso se refere a isso. 10 horas, então por isso que está 10 aqui. 10 vezes 60. Se ele se perguntar assim, de onde o professor tirou 10 vezes 60? 10, opa, é amarelo aqui, ó, amarelo, é o tempo. Olha o relógio. Ele não consegue ler, mas ele vai entender que relógio é tempo. E que aqui a palavra é dormindo, né? Caminhar devagar. E aí então ele vai entender que é 60, que está em verde, vezes 10, que está em amarelo, que é o tempo. E aí espera-se que ele reproduza isso aqui embaixo, considerando os novos valores, né? E é isso que a professora e os pais têm que fazer em casa, fazer essa mediação de linguagem, usando para isso o recurso que eu estou dando a eles, né? Às vezes sozinho o Eric não consegue compreender isso, ele não está alfabetizado. Mas esses recursos aqui das imagens permitem, por exemplo, se eu tivesse de frente com o Eric, eu ia conseguir mostrar para ele que as coisas estão da mesma cor, que isso aqui é um relógio, ia fazer a questão do tempo, tá? Enfim. E aí existe todo um caminho para ajudá-lo a entender isso. Mas colorir as coisas, usar imagens, facilita o trabalho do processo de inclusão, tá? Enfim, vocês podem à vontade passear pelo site, tá? Motricidade Humana, vou pôr tudo no grupo depois. Aqui eu trabalhei com basquete, então tem vídeo da história do basquete, regras básicas do basquete. Pessoal, isso tudo tá no YouTube, não é meu, tá? Tá tudo à vontade para quem quiser acessar, né? Não é
Isso tudo não é meu. Bom, deixa eu fechar isso aqui. Agora, eu vou... deixa eu só ver. Aqui é o site, né, que eu falei para vocês. Eu já estou no final, tá, gente? Eu vou fechar essa apresentação para eu poder abrir aquele aplicativo que faltou mostrar para todos vocês sobre a questão do ensino dos esportes, né? Tem gente que gosta de ensinar esporte, né? Eu também, em alguns momentos, acho super conveniente e importante, né? Mas não só esporte. Mas eu vou mostrar aqui, tá? E como é que eu tenho feito, né? Eu dei aula no 6º ano, o tema desse bimestre é o handebol e o atletismo, esportes coletivos e individuais. Então eu vou abrir a atividade aqui de handebol para vocês verem como é. Eu achei fantástico esse aplicativo, tá? Pessoal, bom, aqui eu posso escolher quadra toda, aqui eu posso escolher meia quadra, às vezes eu quero mostrar só a situação de jogo aqui, eu vou na quadra toda porque vai ser mais interessante. Eu já deixei aqui, devia gravar antes de criar? Não. Eu já deixei aqui meio pronto, né, um projeto aqui. Então já tem os jogadores aqui, tá? Os jogadores aqui em cima eu posso incluir jogadores novos da equipe azul, aqui jogadores da equipe vermelha. No menu eu posso mudar a quadra, aqui eu tenho os recursos que eu vou mostrar para vocês. Então vejam só, vamos imaginar que eu quero mostrar para os alunos um sistema de defesa, né? Handball, sistema de defesa 6-0, né? Um exemplo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a defesa está posicionada no sistema 6-0. E eu vou posicionar um ataque, né? Eu vou falando para os alunos, numa aula ao vivo. Numa aula ao vivo, os alunos estão vendo a tela do meu computador, igual vocês estão fazendo, tá? E aí, defesa. Aí o ataque, nós vamos fazer um 5-1. E aí eu ensino os alunos a entenderem por que esse sistema de ataque é 5-1 e a defesa é 6-0, tá? Bom, aí eu começo a explicar para eles. Bom, os sistemas de ataque e de defesa, eles são definidos no handball a partir da visão do goleiro. Então, o goleiro vermelho, ele está aqui no fundo. Olha lá, eu começo a riscar a minha tabela aqui. Ele está aqui no fundo e está olhando lá. Quantos jogadores ele vê aqui na frente, na primeira linha de ataque? 5, professor. E na segunda linha de ataque? 1 só. Então, 5-1. Tá? Inclusive, eu posso escrever isso para eles aqui. Tá? 5-1. Muito bem. E deixo marcado ali. E agora? E a equipe de defesa? Né? Funciona da mesma forma? É lá do goleiro vermelho para cá? Não. Aí, a linha de defesa... a defesa é a partir do goleiro da equipe de defesa, que é o azul. Então, é o goleiro olhando para lá. Quantos jogadores ele vê? Né? E, gente, eu posso riscar aqui de tudo que é jeito. Ó. Tá? Quantos jogadores ele vê aqui na primeira linha de defesa? 6, professor. Então, 6. Tá? E aí, faço um X aqui. Tá? E quantos jogadores ele tem na segunda linha de defesa da equipe azul? Nenhum, professor. Então, é um sistema 6-0, tá? E aí o bacana disso tudo é que de repente, olha como ficaria isso, eu mostro para eles, num sistema 3D, tá? Então eu jogo lá atrás do gol, e aí eu subo aqui, olha, tá vendo a visão do goleiro? 6 jogadores azuis na frente dele na defesa e nenhum jogador na segunda linha, por isso 6-0, tá? E se eu fosse lá do outro lado, professor, olha lá, olha o jogador, né? O goleiro da equipe vermelha, ele está vendo 5 jogadores na primeira linha de ataque e 1 jogador na segunda linha de ataque, tá? Então, ó, gente, e eu posso virar, tá? Não, os alunos ficam loucos com isso, tá? É bem bacana e eles, assim, conceitualmente aprendem, tá?
E a dificuldade a partir daí é o desenvolvimento das atividades práticas. E o que eu tenho feito com eles são aulas ao vivo, tá? São aulas ao vivo. As vivências têm acontecido ao vivo. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer uma aulinha, né, com essa turma aqui do handball. Eu cheguei a fazer com os pais, né, dentro de casa, tinha lá as pessoas dentro da casa e fizemos na sala de aula. Eles botaram o celular em cima da estante assim, eu fui olhando meio de longe e eles jogaram com a bolinha de papel, né, um handball sentado. Puxa vida, foi muito legal, tá? E assim, é mesmo um esforço de superação, é mesmo, né, uma tentativa recorrente, né? Um esforço de ir e vir, tentar acertar, às vezes errar, né? Tentar novamente, né? É assim que nós vamos conseguindo encontrar as ferramentas mais adequadas para cada contexto, né? Eu imagino vocês devem ter pessoas que de repente não têm acesso à internet, não têm computador em casa, não tem de repente um celular, né? Enfim, hoje é muito difícil alguém não ter um celular, né? Mas às vezes não tem o acesso que precisaria ter. Eu vejo muitos alunos com problema de espaço no telefone. Professor, não dá para baixar o Zoom. Ó, exclui umas fotos aí, né? Apaga algumas coisas, né? Depois você baixa novamente, enfim. E a gente vai jogando com eles nesse sentido aí, tá? Pessoal, eu termino a minha apresentação. Obviamente que nós vamos conversar agora. Eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam, as perguntas que vocês têm para mim. Mas com uma frase aqui, né, do Albert Einstein. Ele fala assim que há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade, que a energia atômica. É a vontade, tá? E assim, eu tô vendo muito isso em mim agora, porque eu quando sou desafiado, eu vou para a competição mesmo. Então, o desafio de fazer uma educação física minimamente atrativa e onde os alunos aprendam, né, coisas importantes para a vida cotidiana deles, é o meu desafio agora cotidianamente. Eu estou todo dia aqui na frente do computador, das 7 da manhã às 4 da tarde, sem sair da cadeira, tá? Inclusive eu tenho até horário de almoço, mas eu não paro para almoçar. Faço um monte de coisa aqui, estabeleço o contato e vou desenvolvendo as atividades com os alunos. Tá joia? Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado. Eu espero que a minha fala, por enquanto, tenha sido minimamente